Bem-vindos à sessão sobre o 80º aniversário da Carta do Atlântico, estruturar uma nova aliança de democracias. Este é o título desta conferência. E é uma honra para mim que a nossa conferência tenha início com um painel de peritos tão distintos. E é com prazer que dou as boas-vindas ao nosso presidente, Dr. Mark Plattner, presidente da sessão, e também aos oradores convidados, a Dr. Carl Gershman, Dr. José Manuel Barbosa, Dr. Wilhelm Hofmeister e Dr. Amikai Magan. It is now my pleasure. E é agora um prazer apresentar-vos o nosso presidente, o Dr. Plattner, que muitos de vocês conhecem. O Dr. Plattner é o co-editor fundador do Journal of Democracy e, atualmente, o editor emérito dessa publicação. Também é um fellow não residente no Fórum Internacional para Estudos Democráticos do National Endowment for Democracy, o NED. É também membro do Conselho de Administração da NED e autor da obra Democracy Without Borders, Global Challenges to Liberal Democracy. Os seus ensaios sobre um leque muito variado de questões de política internacional e pública foram publicados em muitos livros e revistas da especialidade. Nas últimas 3 décadas, co-editou com Larry Diamond mais de 200 livros sobre questões contemporâneas relacionadas com a democracia, isto na série Journal of Democracy, nos livros do Journal of Democracy. O Dr. Plattner é o co-presidente do nosso instituto, ou melhor, do Conselho Consultivo Internacional do nosso instituto, e é o parceiro internacional-chave do Fórum Político do Estoril. Tem vindo a ser um participante muito ativo nas nossas conferências desde 1998. É uma honra tê-lo connosco hoje. O Dr. Plattner tem a palavra. Thank you, Rita, for the... Muito obrigado, Rita, por essa apresentação tão amável e generosa. É um privilégio para mim presidir esta sessão da nossa conferência, que tem o mesmo título da própria conferência no seu todo. No 80º aniversário da Carta do Atlântico, estruturar uma nova aliança e democracias. Deixem-me falar um pouco sobre este tópico primeiro e como o escolhemos. O professor João Carlos Espada, como provavelmente já sabem, é um entusiasta de se comemorar os eventos mundiais e também um admirador dedicado de Winston Churchill. Não surpreende por isso que ele tenha tido a ideia de comemorar a Carta do Atlântico neste Fórum Político do Estoril deste ano. E foi então sugerido um subtítulo que incidisse nas alianças entre democracias, já que essa era uma temática que já tinha sido levantada pela campanha presidencial de Joe Biden e, por isso, um tópico de grande discussão em Washington. No início deste ano, o Instituto para Estudos Políticos começou a publicar ou a publicitar a sua conferência de 2021 já com este título. E, para nossa surpresa, o título que tínhamos escolhido parece ter criado um impacto no mundo da alta política. Em junho, durante a cimeira do G7 na Cornualha, e como foi já dito pelo professor Espada, Boris Johnson encontrou-se com Joe Biden e subscreveram a nova Carta do Atlântico, reafirmando os empenhos e aspirações, fim de citação, que já tinham sido apoiados por Roosevelt e Churchill em 1941, em agosto de 41, durante alguns dos dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. O artigo inicial desta nova declaração de 2021 declarava, e passo a citar, a defender os princípios, valores e instituições da democracia e das sociedades abertas,
que conduzem a nossa força nacional e as nossas alianças. A noção de que a democracia deve aumentar a sua cooperação na defesa dos princípios democráticos é algo que tem tido sempre uma resposta favorável, mas perceber que formas de cooperação é que devem ser seguidas, como é que elas devem estar estruturadas, é já uma questão mais difícil e controversa. Há uma tensão inevitável entre o desejo de se fazerem alianças democráticas, tão inclusivas quanto possível, e o desejo de se assegurar que os Estados-membros aderem aos princípios democráticos. Isto é particularmente relevante em casos de déficit democrático. O que se põe a questão dos países com credenciais democráticas dúbias deverão continuar a ser membros dos clubes democráticos. O litígio ou a disputa entre a União Europeia por um lado e a Hungria e a Polónia pelo outro tem precisamente a ver com esta questão, na medida em que os vários argumentos sobre se ainda deve ser aceito nas novas estruturas democráticas na região do Indo-Pacífico. Ora, este é o tipo de questão que continuará a preocupar as democracias organizadas a nível internacional. A cimeira que o presidente Biden tenciona organizar num futuro próximo, a Cimeira das Democracias, a primeira está já marcada para dezembro, dias 9 e 10 de dezembro, enquanto reunião virtual. Seja como for, esta cimeira terá que abordar a questão espinhosa de que países é que devem e não devem ser convidados para participar. Tanto quanto sei, a administração Biden ainda não tomou estas decisões difíceis sobre esta questão. Seja como for, eu suspeito que vários dos nossos oradores desta tarde irão a confrontar algumas destas tensões. Nós temos um excelente grupo de oradores. Primeiro vamos ouvir por Zoom o politólogo israelita Amichai Magen, seguir-se-á um americano, Carl Gershman, que o professor Espada, como já vos disse, reformou-se enquanto presidente fundador do National Endowment for Democracy e irá falar acerca do endowment no George Washington Memorial Dinner, amanhã, no jantar. E depois haverá dois europeus distintos, José Manuel Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia, e Wilhelm Hofmeister, da Fundação Adenauer, que é autor de um livro recente sobre forças políticas e democracia. Vou então dar primeiro a palavra a Amichai Magen, que nos irá falar via Zoom. A Amichai tem a palavra. Your Excellencies, José Manuel Barroso. Suas Excelências José Manuel Barroso, Rita Seabra, Wilhelm Hofmeister, José Manuel Barroso, Mark Plattner e o meu caro amigo João Carlos Espadas. Minhas senhoras, meus senhores, caros amigos, é um prazer para mim de estar aqui convosco no Fórum Político do Estoril. Lamento não estar convosco fisicamente no belo Estoril. Espero que isto seja o último dia das restrições Covid e que nós poderemos nos encontrar no próximo fórum em pessoa em 2022. Eu queria aproveitar esta oportunidade para exprimir a minha grande admiração e os meus agradecimentos a Carl Gershman, fundador do National Endowment for Democracy, que se reformou este ano depois de 37 anos de serviço à causa da liberdade humana e o bem-estar. Eu conheci o Carl quando era estudante em Stanford e tinha 27 anos. E este encontro realmente influenciou a minha vida profissional desde então. Ao exprimir a minha admiração e ao agradecer
Carla, gostaria de me referir a um novo ensaio escrito pelo Mark Partner para em tributo à carreira extraordinária de Carl. Carl, e cito Carl, tornou-se uma figura muito importante no fórum da democracia por causa da sua dedicação à causa da democracia. Eu acho que Carl tinha o posto que mais queria no mundo. Portanto, era o Carl e o National Endowment formavam uma entidade. Carl, muito obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, este ano temos o aniversário, 80 anos da Carta do Atlântico, que depois de 8 décadas, a Carta do Atlântico é a base, a pedra angular do sistema que foi fundado depois da Segunda Guerra Mundial, fundado no 14 de agosto de 1941, que articulou uma visão para a paz, para um mundo pacífico de paz, o mundo que se levantaria depois das cinzas da catástrofe da Segunda Guerra Mundial. Eu queria referir-me a 3 ideias como legado da Carta do Atlântico. Temos que estruturar uma nova aliança da democracia para este centro. A Carta do Atlântico de 1941 foi um ato de grande imaginação e de grande audácia. Nessa altura não se sabia se a América e a Inglaterra ganhariam a guerra e se a humanidade poderiam sobreviver confrontadas às forças do fascismo e do nazismo e do comunismo. Em 1941 havia só 10 democracias no planeta. Mesmo assim, nesta época de trevas, o Roosevelt e o presidente Winston Churchill viram a luz. Nesta carta temos todos os elementos fulcrais da Pax Americana e da ordem mundial depois da guerra. E a seguir à carta tivemos os valores que nos deram a Declaração das Nações Unidas em 1942, que foi a base da Carta das Nações Unidas e a base da organização. E depois tivemos o princípio de autodeterminação para todos e também liberdade da pobreza. E depois tivemos o Acordo Geral sobre as tarifas, o GATT e o Acordo de Bretton Woods. Pois a ideia foi dar aso à organização do Tratado do Atlântico Norte. E depois desta carta nasceu a ideia da integração europeia. E em 2021 temos também o 70º aniversário da Declaração de Paris, que criou a SECA, a comunidade do aço e do carvão. Não temos som. A sua claridade moral, a sua audácia e a sua ambição desta carta. E a lição dos arquitetos da Carta do Atlântico é essencialmente uma adaptação acurada, manter os valores fundamentais e também defendê-los vigorosamente, mas não ter medo de articular e de perseguir novas ideias, instituições e procedimentos para os quais estes valores devem ser exercidos neste novo mundo cheio de interesses. Tem que
por pautar pelos valores, mas nós temos que ter coragem para também desenvolver a sua imaginação. Segundo, o legado da Carta do Atlântico devia nos fazer lembrar da centralidade do euroatlanticismo e também do destino do mundo livre. Nos nossos aniversários do século XXI, que a América pudesse também não se afastasse da Europa. Temos também os problemas dos vários ramos do Islão radical que estão interessados na fragmentação da comunidade atlântica. Temos que ter em conta isso e temos que pôr do lado diferendos e dentro da família atlântica. Na Europa e a América são unidas por valores partilhados e instituições sólidas. Este ano, uma nova Carta do Atlântico foi assinada pelo presidente Joe Biden e pelo primeiro-ministro Boris Johnson no seu primeiro encontro na Cornualha. Temos que refletir mais precisamente nesta direção. Mas no século XXI precisamos também de ir mais além e de construir mais além novas parcerias numa nova comunidade democrática. Especificamente, nos precisamos e temos a oportunidade de desenvolver uma comunidade mais global, que outros descreveram como democracias high-tech. Com países que incluiriam não só os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido, mas também o Canadá, a Índia, Israel, Coreia do Sul e Taiwan. O que me traz a minha último ponto. Estruturar a Aliança de Democracias para o século XXI deve-se pautar por uma compreensão do que nós conseguimos nos últimos 80 anos, do que nos arriscamos a perder e que nós também devemos ganhar nos anos e nas próximas décadas. O nosso objetivo é de nos comprometer outra vez de alcançar um novo compromisso e para chegar a uma nova era de imaginação e inovação política. Nós devemos construir outra vez a democracia e de fazê-la de maneira melhor do que os nossos concorrentes autoritários. E podemos ir buscar inspiração à Carta do Atlântico de 1941. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua apresentação. E agora vamos ouvir Carl Gershman. Muito obrigada, Mark. Muito obrigada, Amikai, pela sua participação, lembro-me de si, em Stanford. Eu acho que era um jovem cheio de promessas, mas eu acho que ainda temos muitas coisas a fazer. Eu queria também dar os parabéns ao João. Eu acho que é uma enorme conferência que eu jamais vi desde que começou a pandemia do Covid. É realmente um grande tributo ao João Espada, que criou esta instituição e este fórum político do Estoril. E, portanto, ele realmente merece muitos parabéns. Eu voltei aos Estados Unidos na quarta-feira e agora estou aqui na Europa.
Estive em Praga, onde foi uma conferência sobre o Fórum 2000, que foi fundada há 25 anos pelo Václav Havel. Toda a gente estava contente em Praga, ouviu falar da eleição, onde os eleitores conseguiram livrar-se do Babiš, que era e, portanto, vai ser pela primeira vez que não vai haver um comunista no governo. Vamos ter agora democratas no governo em Praga. E, portanto, isto é um bom sinal. Não sabemos bem o que vai passar nas eleições na Hungria esta primavera. Portanto, as pessoas realmente estavam felizes em Praga, um dos poucos sítios no mundo em que as pessoas estão contentes e satisfeitas com a democracia. A democracia está agora a atravessar um período problemático e, portanto, as liberdades políticas e cívicas estão em declínio. Isto começou em 2006 e a Aliança Transatlântica ela também está em dificuldades e vai ouvir agora o Bill Goldstein. Nós os dois trabalhamos numa resolução num grupo que se reuniu no Fórum em 2009, é a Coligação Democrática para uma renovação democrática, e esta coligação internacional, no aniversário da Carta do Atlântico, adotou uma resolução sobre a aliança e começou a discutir os problemas da aliança durante este fórum, que se está realmente a atravessar uma crise muito grave. E, portanto, é a tendência dos Estados Unidos para unilateralismo, e nesta resolução diz-se que isto constitui um problema, que durante 4 presidências consecutivas, começado com Bush, Obama, afastaram-se da Europa e agora concentraram-se mais na Ásia. Mesmo o presidente Biden hoje, segundo muitos especialistas que estão a par dessas coisas nos Estados Unidos, uma grande parte dessa filosofia America First. Nós vimos isto, constatamos isto quando da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, sem consultar os aliados, ou muito pouco. Os Estados Unidos não tinham realmente um papel de combate, mas isto foi feito sem consulta com os países que tinham tropas no Afeganistão. A Austrália, o Reino Unido tinham parcerias de segurança. Portanto, aí e também tem o problema de questões sobre a partilha o burden sharing. A questão que a Alemanha e a França estabelecem relações com a Rússia e com a China, que, ao ver de muita gente, não tem em conta as ameaças à segurança e os direitos do homem, só fazem isso por razões econômicas. E houve também uma sondagem sobre as atitudes dos europeus sobre essas questões, e houve uma grande renitência da parte da população europeia a reconhecer esta distinção
entre a democracia e a autocracia é fundamental e que ela estrutura o mundo. E mesmo se há muito, segundo esta sondagem, há muitos europeus que não acham realmente que o tipo de regime faz qualquer diferença. Em relação às atitudes para com a China, há 2/3 dos inquiridos pensam que pode emergir uma nova guerra contra a China, mas que será entre os Estados Unidos e a China e não terá a ver com a Europa. A Europa realmente preocupa-se mais com a Rússia, que está mais perto. Temos que pensar muito seriamente para saber se a China ou não tem uma influência. A Europa, será que a Hong Kong tem importância? E o genocídio dos uigures, será que isto é importante ou não? E a questão, assim como a questão do Tibete, e esta nova iniciativa das Rotas da Seda, que fortalece o poder da China, as preocupações a nível da segurança nos mares do sul da China e também as questões fronteiriças entre a Índia e a China. E a Índia agora também está muito preocupada. Os direitos de monitorização da China, que utiliza vários métodos para fazer a monitorização das pessoas. Portanto, aí são normas globais que estão a ser ameaçadas. O presidente Tsai de Taiwan disse que se Taiwan seria invadida pela China, esta queda seria uma grande ameaça ao sistema de alianças globais. Portanto, aí há muitas. Será que essas ameaças militares contra Taiwan são sérias ou não? O escritor chinês que morreu na prisão, que ganha o prémio Nobel, Liu Xiaobo, que morreu na prisão, é evidente que dizia que a China era uma ameaça à democracia no mundo inteiro. Mas os europeus não estão conscientes disso. E eu acho que as pessoas deveriam refletir muito seriamente. Eu vejo toda a gente com máscaras. Por que estão têm essas máscaras? Olha, para se protegerem do Covid. Como é que esta doença se tornou uma pandemia? Agora sabe-se cada vez mais. Tivemos um editorial no Washington Post a semana passada, nos diz que está cada vez mais provado que isto veio de Wuhan. A Austrália também, quando disse que aquilo devia ser investigado, eles foram punidos pela China. Há uma senhora que se chama Jiang Jiang, de 37 anos, uma chinesa, que foi a Wuhan em fevereiro de 2020 como jornalista e ela também é advogada. Ela queria fazer uma reportagem sobre esta epidemia emergente que se tornou uma pandemia. Ela foi posta em prisão, levou 4 anos, uma pena de 4 anos de prisão e agora está a fazer a greve da fome. Sabem desta senhora? Alguém se preocupa do que aconteceu a esta senhora? Se fosse nos Estados Unidos, seria outra coisa. Portanto, isto teve um efeito, esta pandemia. Não se pode encontrar todas as provas, mas o Departamento de Estado mandou uma equipa a este laboratório em Wuhan
em 2018 e constataram que este laboratório não estava seguro e que se faziam muitas experiências neste laboratório que se faziam sem qualquer medidas de segurança. Eu acho que. Mas a OMS, quando foi à China, foi forçada a dizer que provavelmente que a pandemia não tinha sido causada pelo laboratório em Wuhan. Portanto, temos que refletir seriamente o que acontece na China e ver como podemos alargar a estrutura da aliança e saber se também nos preocupamos suficientemente do futuro de Taiwan e da paz no Sudeste Asiático e o futuro dos Estados Unidos. Também é uma questão importante e que me preocupa muito. Ou talvez referir ao que foi dito por alguns jornalistas. Portanto, isto realmente é uma grande preocupação para nós. Houve uma fragilização desde o verão da administração Biden, que se tornou mais fraca. Debates sobre a imigração, sobre a inflação, todos aqueles problemas que faz com que muitas pessoas chegam à conclusão que poderemos ainda voltar à administração precedente, o que seria realmente muito mau para a aliança. Portanto, o que é que isto quer dizer? Eu acho que nós não podemos considerar como adquirida a Aliança Atlântica, nem os Estados Unidos, a liderança dos Estados Unidos. Não podemos contar nela, nos Estados Unidos, a 100%. É extremamente difícil obter qualquer coisa, existe uma divisão entre dois países nos Estados Unidos da América, duas frentes, dois blocos, o que é extremamente perigoso para um país que quer ser o líder do mundo livre. O que é que isto quer dizer? É que outros países, como a Alemanha, a França, vão também ter que preencher este vácuo. E há pequenos países mais pequenos, como a Chequia, também vão perceber que vão ter que desempenhar um papel mais importante. E mesmo a Lituânia, que já não quer fazer parte do grupo dos 21 e que reconheceu Taiwan, eles também estão a ser ameaçados e punidos. E como os checos, o presidente da Câmara Municipal de Praga tinha a bandeira do Tibete e esse também ele foi penalizado. Eu acho que estas vozes têm que ser ouvidas. Eu fui muito impressionado pelo discurso do vosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. Ele acha que é muito importante manter o mundo livre. Ninguém hoje em dia fala assim. Eu acho que há um conflito entre a democracia e as ditaduras do mundo hoje em dia e os governos autoritários. Vamos falar mais das recomendações que foram nesta resolução de Praga, mas a resolução apelou à aliança para tentar resolver os conflitos dentro da aliança.
Não é uma coisa que os Estados Unidos vão aceitar hoje. Reconhecer que há conflito no mundo hoje em dia entre os regimes autoritários e a democracia. Não é uma guerra, mas é um conflito sobre normas, sobre valores. E a Rousseau nos diz que não se deve procurar uma terceira via, uma posição neutra. Tem que se reconhecer o que é. E não é ainda uma guerra fria, mas nós vivemos num mundo que está a ser destruturado. E a voz da sociedade civil vai se tornar cada vez mais importante. Já o disse antes e volto a dizê-lo. Os ativistas na linha da frente e os deputados nervosos como o João Espada, que estão aqui, vão ter que ir para a linha da frente. Eu refiro-me a Obama, a sociedade civil, os seus advogados vão ter que ir para a linha da frente. E a presidente da Tchequia é alguém que visitou Taiwan no verão passado. E quando ele esteve ali, fez o eco do John Kennedy quando esteve em Berlim. Eu sou um taiwanês, como eu acho que isto é notável. E ele mostrou solidariedade com o Dalai Lama, que visitou Praga com Aung San Suu Kyi quando ela esteve em prisão, e com o Haya, o grande ativista cubano que foi assassinado e também pelo regime cubano, e Liu Xiaobo, o que ganhou o Prémio Nobel de Literatura. E também lembro-me dos os prisioneiros políticos na Bielorrússia. Ele disse que tinham amigos que poderiam continuar esta causa. E 4 destes prisioneiros estão outra vez novamente cumprindo penas de prisão. Estava a passear aí ao pé da praia antes da sessão. Não sei se estiveram aí no parque que está aqui algumas centenas de metros. Aí temos 3 senhores, uma escultura de 3 heróis polacos sentados num banco. Jan Karski, Leski e Jaski, 3 patriotas polacos durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vi o Jan Nowak, que morreu em 2005, que é um grande herói polaco. E estes 3 senhores deviam ser uma inspiração para nós. Eu espero que não se vai voltar ao mundo em que eles viveram durante a Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto. Mas, evidentemente, foi Wendell Phillips que disse: o preço da liberdade é ser vigilante. A Aliança Ocidental está agora em dificuldades e nós vamos que nos esforçar para corrigir esta situação. Muito obrigada. Many thanks. Muito obrigado por essas palavras tão eloquentes e sóbrias. Agora vamos ouvir a intervenção do Dr. José Manuel Durão Barroso. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado ao Instituto de Estudos Políticos, ao meu bom amigo professor João Carlos Espada, por este convite. Also say how honored I am to be in this panel. A minha ideia com este painel, em que está Karl Gershman, William Hofmeister e Amichai Megan, para além, claro, do diretor do Fórum, a diretora do Fórum Político Estoril, Rita Seabra Brito. A todos vós agradeço a vossa participação e o convite para estar aqui convosco esta tarde.
O tema que foi proposto para a discussão foi estruturar uma nova aliança de democracias. A pergunta é, para mim, como fazê-lo? A aliança de democracias, como certamente compreendem, estão à espera que eu diga, é algo de que eu estou a favor. A favor porque eu sou um português, porque eu sou um democrata, porque me lembro quando o país não era uma democracia. Eu tinha 18 anos, na altura em que houve o fim do regime autoritário em Portugal. Um regime onde não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de imprensa, não havia partidos políticos, ainda havia o colonialismo. Eu lembro-me bem, muito bem, aliás, de como era viver sob um regime autoritário. Portanto, eu sei do que é que estou a falar quando falo de autoritarismo e democracia. Claro que sou a favor da democracia. Enquanto político, tenho servido o meu país também, já como primeiro-ministro, mas ainda antes disso como líder da oposição. Porque há países onde não é preciso ser-se da oposição para ser primeiro-ministro. E também porque defendo sempre a Aliança Atlântica, como já constatei em algumas decisões difíceis da minha vida política. Eu acredito que é mais importante e necessário do que nunca termos esta aliança de democracias. E porquê? Porque a democracia está agora sujeita a ataques ferozes, tanto de dentro como de fora das democracias. Ou seja, vindos de dentro das nossas sociedades, mas também de regimes autoritários ou mesmo totalitários. Eu acho que é também muito importante a dimensão geopolítica e algumas implicações dessas escolhas. E é por isso que temos que ser inteligentes. A nossa estratégia tem que ser sofisticada, da forma que construímos, se queremos, uma aliança para as democracias. E é aqui que eu penso que começam as dificuldades. O Mark Platner disse bem, é algo mais controverso do que pode parecer à primeira vista, mesmo entre democráticos, entre europeus e americanos, dentro da aliança. Como é que podemos conseguir fazer isto? Em primeiro lugar, o que é a democracia? Esta é a velha pergunta e que, como alguns de vocês estariam à espera, eu prefiro referir-me ao conceito europeu, tal como está plasmado no Tratado de Lisboa, o tratado que estabeleceu a União Europeia. E enquanto advogado por formação, eu gosto sempre de ler os textos. O artigo 2º do Tratado de Lisboa define a União Europeia em termos de valores. E este termo é importante, valores. A União, isto passo a ler, a União está fundada nos valores do respeito pela dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de Direito, respeito pelos direitos humanos, incluindo os direitos das pessoas que pertencem às minorias. Estes valores são comuns aos Estados-membros numa sociedade em que o pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres prevalece. Ora bem, eu aceito esta definição como sendo uma boa definição de democracia. Ou seja, a democracia é um regime que contempla estes valores. Claro que poderia haver outras definições, mas esta parece-me bastante aceitável. E depois de vermos o artigo 3º, que fala das relações com o mundo lá fora, como é que traduzimos estes valores? Não apenas quando falamos de regime político interno, mas também da nossa relação com o mundo lá fora. Leio agora o artigo 3º, número 5. Nas suas relações com o mundo exterior, a União Europeia deve fazer valer e promover os seus valores e interesses. E um termo que aparece aqui, e interesses. E contribuir para a proteção dos seus cidadãos.
deve contribuir para a paz, para a segurança, para o desenvolvimento sustentável da terra, a solidariedade e respeito moral entre os povos, comércio livre e justo, erradicação da pobreza e proteção dos direitos humanos, nomeadamente os direitos da criança. Assim como o respeito estrito e o desenvolvimento do direito internacional, incluindo o respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas. Ora, este é o berço da União Europeia em termos de valores democráticos, tanto em termos internos como externos. E é por isso que hoje temos algumas dificuldades, porque ouvimos, por vezes, falar em democracia iliberal. É um conceito que circula em alguns dos nossos países e já foi aqui bem referido por Karl Gershman, que hoje há alguns problemas com a democracia e há por vezes um declínio da democracia. Portanto, para mim, a democracia iliberal é uma contradição em termos, porque a democracia não pode, por definição, ser iliberal. Aliás, o valor mais importante da democracia é precisamente a liberdade e as liberdades. Se há uma característica, um valor específico exclusivo da democracia, é este, porque há outros que, francamente, outros regimes também podem apresentar. A igualdade. O que quer que queira dizer é uma questão também delicada, mas há regimes. Aliás, o regime anterior em Portugal, o regime autoritário de direita, ou o regime comunista, os regimes comunistas também falam de igualdade, também falam de justiça, mas normalmente não se atrevem a falar de liberdade. Liberdade. Este é o valor essencial da democracia e é por isso que é importante termos uma democracia que não seja pela liberdade. E é por isso que é impossível haver uma democracia iliberal. A democracia é certamente o governo pela maioria, mas com o respeito pelas minorias. Já agora, é interessante ver como o artigo 2º fala disto, porque ele diz, incluindo o respeito pelas pessoas que pertencem às minorias. Não fala das minorias no seu todo, como um grupo ou como uma organização, mas das pessoas. Porque no âmago do conceito liberal da democracia está o ser humano. O ser humano não é uma abstração. Não é um partido, não é um Estado, não é uma ideologia, não é uma religião, é uma pessoa. Um homem, uma mulher, uma criança. E é muito importante notar isto também, porque, pelo menos, na minha concepção de democracia, que digo com orgulho que se baseia na tradição ocidental, que vem da Grécia clássica e da cultura judaico-cristã, o que mais conta é a pessoa humana, o ser humano. Insubstituível, a dignidade de todos os seres humanos. Isto é muito importante destacar. E esta é a tradição ocidental da democracia. Certamente que também há na nossa tradição referência às comunidades, como países, ou às nações, ou outros grupos, ou até mesmo regiões, ou organizações. Mas, em última análise, aquilo que mais conta é a dignidade humana de todos os seres humanos. Estas considerações não são irrelevantes no atual debate ideológico que está a decorrer nos nossos países, incluindo algumas das democracias mais avançadas. Porque hoje assistimos a uma situação muito perigosa em que a democracia e a democracia liberal está a ser atacada tanto por aquilo que antes chamava a direita ou a extrema-direita e daquilo que tradicionalmente chamávamos a esquerda ou a extrema-esquerda. Essa é a realidade. Temos o populismo, o nativismo, o nacionalismo, a xenofobia e, frequentemente, estas ideias estão mais associadas à direita, ainda que por vezes seja difícil, a meu ver, perceber exatamente de onde é que vêm, mas também temos, em algumas das melhores universidades do mundo,
que cancelam a cultura, que as pessoas não podem expressar a sua opinião, quando há uma limitação à liberdade de expressão das pessoas, ir ao princípio fundamental da liberdade de expressão. Ora, isso também vem da esquerda, incluindo algumas pessoas que orgulhosamente se consideravam progressistas e, na verdade, estão a limitar o espaço das liberdades nas nossas sociedades. É por isso que temos que defender o princípio básico da liberdade de expressão, liberdade de manifestação contra a esquerda, contra a direita, e é por isso que o centro é tão importante. E era aqui que eu queria chegar. Como sabem, eu já estou na política há bastante tempo. Eu já não estou na política, mas quando está na política, eu estou no Conselho para as Vacinas, e a política é uma espécie de vírus contra o qual ainda não foi descoberta uma vacina. Com efeito, eu sinto esta tentativa de puxar para o centro, um centro forte. O problema nas nossas democracias é que, frequentemente, a ideia do centro está associada a uma macieza, fraqueza. Os mais duros estão nos extremos, são os líderes autoritários mais fortes em termos de convicções, são os da extrema-direita ou os da extrema-esquerda, são eles que tomam a iniciativa, são eles que dominam o debate, e hoje em dia, em muitas partes, dominam também o debate ideológico. Agora, aquilo que eu gostaria que tivéssemos era um centro político, seja mais para a direita ou mais para a esquerda. Enfim, aqueles que me conhecem sabem que o meu partido está mais para centro-direita, pelo menos é assim que tradicionalmente é colocado no espectro político, mas eu aqui não estou a falar de uma forma partidária, estou ainda a fazer uma análise o mais franca possível, mais honesta possível. Eu creio que nós precisamos de ter um centro-esquerda forte, um centro-esquerda-direito, um centro-direito forte, porque a maior parte dos cidadãos são moderados. Eles não querem ir para os extremos. Agora, se não virem que os seus problemas são resolvidos, a sua tentação será precisamente caírem nos extremos. Isso há uma lição que podemos tirar. Há muitas, mas uma lição que podemos tirar da história é que a polarização dos nossos sistemas, pensem na República de Weimar, mas muitos outros casos, a polarização dos nossos sistemas políticos pode trazer guerra e muito sofrimento. E é por isto que temos que combater estas polarizações extremadas, reforçando o centro. Um centro sem complexos, de ser mais para a direita ou mais para a esquerda, mas ser um centro para as reformas dos nossos países, ter a coragem de ser firme nas suas convicções, incluindo, naturalmente, a convicção da democracia e da liberdade. Esta é uma batalha intelectual que ainda não está ganha e que assistimos todos os dias no espaço público em alguns países, incluindo em Portugal, mas vemos também nos Estados Unidos, no Reino Unido, onde agora eu passo a maior parte do tempo, em universidades. É um debate que, e no resto da Europa também, e na União Europeia, é um debate que se mantém. Quem vai ganhar esta batalha? É uma batalha de ideias também, e é por isso que é tão importante discuti-la. Ora bem, passando agora à questão mais complexa, onde poderá haver aqui alguma discordância, eu acredito que nós temos que promover uma aliança para as democracias, mas temos que ser inteligentes e sofisticados o suficiente para evitar que essa aliança seja uma razão para reforçar uma espécie de guerra civil entre as democracias no Ocidente. Seria erróneo, perigoso fazê-lo. Eu penso que as democracias têm interesse em manter a ordem mundial em aberto. Nós somos pela abertura. Foi esta a criação daqueles que construíram a ordem mundial em que vivemos, os Estados Unidos da América, a Europa Ocidental, a seguir à Segunda Guerra Mundial. E por alguma razão, a sede das Nações Unidas está em Nova Iorque. E por alguma razão, o FMI e o Banco Mundial estão em Washington e não estão em Pequim ou em Moscovo. E também não estão na Europa, porque a Europa na altura estava devastada. Também não estão na América Latina ou em África. A visão desses líderes na altura, incluindo já agora os líderes europeus que eram atlanticistas, desde Jean Monnet,
viveu nos Estados Unidos durante a guerra, até com Konrad Adenauer, Gasperi, Robert Schuman, enfim, todos eles eram pró-americanos, pró-ocidentais, e viram uma relação direta entre criar a comunidade europeia e conter a ameaça soviética. Isso foi muito importante, muito importante. E Jean Monnet disse numa das suas afirmações mais célebres: os nossos Estados são demasiado pequenos para a União Soviética de hoje e poderão ser demasiados pequenos para a China de amanhã. E é por isso que nós precisamos da União Europeia também neste xadrez. Mas eu acredito que é muito importante percebermos, na ordem global, que há algumas questões em que temos que avançar. O combate às alterações climáticas, é óbvio. Também hoje em dia o combate à pandemia, em que estou a acompanhar muito diretamente, devido às funções que tenho enquanto como Presidente da Conselho de Administração do Gavid. Estas são questões que expressam o bem público. Podemos ou não concordar sempre, e temos o direito de manifestar a nossa discordância quando não concordamos, mas eu penso que é importante fazermos um esforço para uma abordagem global comum a estas questões. E acredito também que será um erro, não seria um erro, estabelecer desde já uma equivalência entre democracias e um modelo económico específico ou um modelo de defesa específico. Com efeito, as democracias podem e devem continuar a fazer trocas comerciais com quem quiserem no mundo, porque se só fizerem trocas comerciais entre si, não serão tão prósperas como são hoje e o que lhes permitiu crescer no passado. Portanto, é muito importante termos, ao mesmo tempo, uma posição de princípio que reitere o valor sagrado das liberdades e da democracia e, ao mesmo tempo, a inteligência para evitar esta aliança ou este tipo, por vezes eu prefiro chamar-lhe cumplicidade, esta cumplicidade de que temos que ter mais do que aquilo que temos hoje, e nesse aspecto tem razão. Há problemas, realmente, entre os Estados Unidos e a Europa, com responsabilidades dos dois lados por estes problemas, mas a forma de os resolver é reconhecer que esses problemas existem, assumir como posição de princípio a defesa dos nossos valores e, ao mesmo tempo, evitar a contaminação total da ordem mundial com aquilo que pode vir a ser não só uma guerra fria, mas uma guerra de outro tipo e que será completamente diferente e muito pior. Porque as últimas guerras que tivemos, as mais devastadoras que tivemos, nomeadamente a Segunda Guerra Mundial, são coisas menos se compararmos com a capacidade que existe hoje do ponto de vista militar e, nomeadamente, com os novos desenvolvimentos tecnológicos e, nomeadamente, a inteligência artificial. Estamos a entrar numa nova era, completamente nova, em que há muitos fatores, e que a capacidade de destruir é muitas vezes superior àquela que havia no passado. Por conseguinte, nós temos que fazer valer o nosso objetivo, a liberdade e a paz. A paz faz parte do programa daqueles que amam a liberdade. É por isso que eu acho que é importante, enfim, também não tenho agora tempo para entrar em pormenor, mas acho que é importante considerar a questão da NATO. A NATO, como sabem, é uma aliança para o Atlântico Norte. A sua geografia abrange a Europa e os países da América do Norte. A questão é, não sendo a NATO, a NATO não tem interesse em lidar com questões que estão fora da sua área, desta área? A minha resposta é sim, claro que sim, que tem interesse. Porque hoje em dia a segurança é indivisível. Ou seja, se há problemas que são causados fora da nossa área de influência, mas que podem representar uma ameaça, um risco, um desafio para os nossos países, incluindo o meu, Portugal, um membro fundador da NATO, então, nesse caso, eu penso que a NATO não só tem o direito, como tem mesmo a obrigação de enfrentar esses desafios, essas ameaças.
Vou-vos dar um exemplo. Podia dar muito mais, mas a cibersegurança. A cibersegurança é um risco, é um desafio, uma ameaça, que tem origem fora do espaço do Atlântico e estão-me a dizer para eu acelerar. Portanto, como verem, eu sou totalmente transparente convosco. Eu vou então concluir. Só para vos dizer que nós temos que considerar como fazer isto. E eu penso que o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas está também nessa ordem de ideias, a considerar isto, no sentido de criar, não é uma NATO global, mas uma NATO que seja capaz de enfrentar desafios que vêm de fora da sua área de influência. Enfim, eu tinha muitas outras coisas para vos dizer, mas chega para outra ocasião. Finalmente, as democracias europeias em geral têm que fazer o seu trabalho de casa. E não o têm feito muito bem, sejamos francos. Porquê é que temos esta crise da democracia? Essencialmente devido a duas razões. Uma é socioeconómica, a percepção do aumento das desigualdades e, em segundo lugar, um problema cultural e identitário, nomeadamente como lidar com os migrantes, os refugiados, os estrangeiros. Estes são os fatores essenciais deste tipo de insatisfação e frustração que se sente hoje nas democracias europeias. Percepção de desigualdade crescente e ameaças à nossa identidade. E depois há movimentos que exploram estes sentimentos e que podem criar apoios fortes ao populismo, ao nacionalismo e, por vezes, também argumentos políticos agressivos. Ora, eu acredito ao mesmo tempo que nós temos que fazer mais em termos de tecnologia. A verdadeira superioridade, ainda que o termo superioridade possa ser problemático, mas a verdadeira superioridade para o futuro será quem será o líder na área tecnológica. É aí que estão as soluções. E é aí que nós, enquanto democracias, temos que fazer mais. Os Estados Unidos estão a fazer muito. A China, em algumas áreas, nomeadamente no setor público, já está a ganhar essa guerra. Até mesmo aos Estados Unidos e a Europa não está a fazer que chegue em algumas destas tecnologias que, com efeito, irão decidir quem terá uma posição de superioridade no mundo. Finalmente, temos que ter uma abordagem internacional aos riscos. Não gosto da ideia das democracias estarem fechadas sobre si próprias. Nós temos que ser generosos e é por isso que, por exemplo, nesta questão da vacinação, quando o mundo ocidental, o mundo mais desenvolvido, tem já mais de 70% das pessoas vacinadas, a África tem menos de 10%. Ora, nós temos aqui um problema moral e estamos a criar ressentimento. E foi por isso que na sexta-feira passada já falava com o Presidente von der Leyen da Comissão Europeia e na semana anterior com o Mário Draghi, que é o atual Presidente do G20. Como é que podemos evitar dar ao mundo a impressão de que algumas vidas valem mais do que outras? Nós não podemos aceitar isso é estar a alimentar o ressentimento. Portanto, há também aqui uma dimensão de justiça global e quando falamos de paz e quando falamos dos nossos valores. A maior honra que tive na minha vida não foi para mim, foi para a União Europeia, quando em nome da União Europeia recebi o Prémio Nobel da Paz em Oslo, em 2012. Ora, nesse discurso de aceitação, eu fiz a ligação explícita entre paz e democracia. E, na altura, citei Spinoza, quando ele disse que a paz não é apenas a ausência da guerra. A paz é um estado de espírito. Um espírito de benevolência, de justiça. Eu acredito que estes são, de facto, os valores que inspiraram um grande pensador livre, como foi Spinoza, e que deverão continuar a inspirar-nos se queremos viver num mundo de paz e de liberdade. Muito obrigado pela vossa atenção. Thank you so much for that set of very interesting. Muito obrigado por essa intervenção tão interessante. Haverá certamente algumas diferenças de ênfase entre o Sr. e Carl Gershon. Poderemos explorar mais adiante, mas vamos para já ouvir a intervenção de próximo interveniente, Bill Hofmeister. Vou tentar ser breve. Tenho 3 pontos. Primeiro, gostaria de felicitar
o professor João Carlos Espada pelos esforços na organização desta reunião tão interessante. Pessoalmente, estou muito impressionado todos os anos, fico muito impressionado todos os anos quando venho cá e agradeço muito ao professor João Carlos Espada por me ter dado a oportunidade de partilhar convosco a presença neste painel com outros convidados tão distintos. Infelizmente, é a última vez que vou estar a representar aqui a Fundação Konrad Adenauer e, portanto, com muito mais do fundo do coração, quero manifestar o meu agradecimento ao professor João Carlos Espada. Em segundo lugar, nós estamos a falar de alianças. Eu vejo aqui o comentário, as palavras de Carl Gershman mostrou bem as diferenças de percepção entre os europeus e americanos, a avaliação do contexto internacional. Carl Gershman disse claramente que os europeus podem ter uma perspectiva errónea sobre a China, que é um tópico que diz respeito muito aos Estados Unidos, e bem o sabemos. Os Estados Unidos estão a apostar muito nesta questão, mas nós não temos a certeza se é essencialmente democracia e direitos humanos que estão aqui em causa, se não haverá outras questões, como a concorrência internacional, mas o facto de não sabermos exatamente como avaliar a posição uns dos outros veio reforçar a necessidade de falarmos muito mais entre nós para termos um entendimento comum. E este é um dos problemas que temos quando falamos de novas alianças, construir novas alianças. No início, há situações com uma situação com a qual não concordamos, como por exemplo acontecia com Churchill e Roosevelt, quando eles chegaram àquele acordo profético sobre a Carta do Atlântico. Há muitas décadas. Quando falamos de construir alianças, não nos devemos ater apenas às generalidades. Todos concordam que são necessárias alianças sobre a democracia, etc. Mas eu quero ir ao terreno. Quem são as pessoas, quem é que cria estas alianças? São as pessoas, não são os Estados. Com pessoas de carne e osso. E depois aí eu pergunto, mas quem são as pessoas que de facto constroem estas alianças? Quem são os nossos líderes dos grandes Estados? Até há pouco tínhamos um presidente dos Estados Unidos que não estava particularmente empenhado nos direitos humanos e na democracia. Se vir outros grandes Estados, como o Brasil, Jair Bolsonaro, ele é um líder que defende a democracia. Vejam o México, vejam a Índia, a maior democracia do mundo. O Sr. Modi, será que ele está mesmo comprometido para com os valores da democracia? Já para não falar da China, nem da Rússia, nem de outros países. Indonésia, por exemplo. E na Europa há alguns parceiros europeus que, inclusivamente membros da União Europeia, cujo compromisso para com a democracia e a defesa da democracia é genuíno, mas há outros também em que esse empenho de defesa da democracia é duvidoso. Ora, a meu ver, é absolutamente correto que pessoas como Carl Gershman e outros nos lembraram que na Europa nós temos que fazer mais. Agora, se olhar para o meu próprio país, eu constato que aparentemente setores da nossa sociedade política não estão verdadeiramente empenhados em construir isto. Toda a gente diz bem da democracia, mas depois de passarmos aos aspectos concretos, há uma falta de pessoas, de recursos e de empenho. E com isto passo ao ponto seguinte, o terceiro ponto. Só os líderes não chegam para fazerem esta mudança. Todos os grandes líderes têm que se basear em alguma coisa, têm que contar com alguma base de apoio. E essa base são os partidos políticos. Ora, eu penso que esta é uma questão muito complicada. E, inclusive, eu escrevi este livro sobre os partidos políticos, que foi aqui referido no início. Qual é a situação dos partidos políticos? Os partidos são, provavelmente, as instituições mais essenciais e distintas, como disse Huntington há umas décadas.
Mas qual é a situação dos nossos partidos políticos? Nós confiamos nos partidos políticos? Eu gostaria de vos perguntar, quem é que confiança nos partidos políticos? Levanta o braço. Olha, está ali um. A pergunta é a seguinte, quem é aqui membro de um partido político? 1, 2, 3... Bom, já um pouco mais. Mas poucos. Para vocês são os líderes do futuro. E os partidos políticos são as instituições que irão criar o governo, os governos, e que esperamos que construam as democracias. Ora, se não estivermos empenhados nos partidos políticos, então é muito bonito falar-se de democracia, mas depois é frustrante, é embaraçoso, é complicado. Todos estamos envolvidos em partidos políticos para vir a estas reuniões ao fim do dia, etc. Mas cada vez mais pessoas deviam fazer isto. E é por isso que eu escrevi o livro que escrevi e recomendo-vos, adiram aos partidos políticos. Sabemos que os sistemas partidários são fragmentados, estão polarizados. Sabemos que não conseguem cumprir aquilo que se espera deles quando se fala em cumprimento, em justiça social. O Presidente também falou da capacidade de assegurar a inclusão social e económica. E quem é que deve fazer isso? Claro que são os partidos políticos, mas infelizmente, de momento, há a situação muito complicada dos partidos políticos em todo o mundo, E eu penso que este é um problema muito grave, não apenas para os países, porque em última instância os partidos políticos são também quem deveria construir estas alianças internacionais. Há alianças partidárias que não funcionam e há outro tipo de inteligências internacionais que também não funcionam porque temos uma falta de capacidade de pessoas dos partidos políticos para estarem cientes da necessidade, da importância, da relevância de se construírem todas estas alianças internacionais. Ao nível internacional, dos think tanks, do mundo académico, estamos cientes dos problemas, mas é no terreno depois que há falta de pessoas, como vós, que podem ajudar os partidos políticos a trazerem nos novos esforços e a construir estas novas alianças. O Carlos Gassman amanhã vai falar sobre o National Endowment of Democracy. Eu podia falar-vos aqui da Fundação Konrad Adenauer. Temos também muitos problemas, tentamos colaborar com os partidos políticos. Agora, não é muito benéfico porque somos sempre desiludidos com muitas coisas, mas eu penso que esta é uma das ações mais concretas que podemos fazer para promover as alianças internacionais. Portanto, eu vou ficar por aqui agora e espero que deixar-vos com um apelo. Preocupem-se mais com os partidos políticos, porque se quiserem fazer algo de concreto em prol da construção das alianças democráticas, temos que ir para o terreno, temos que fazer o trabalho com as instituições que, em última análise, são quem constrói a democracia. E por isso convido-vos e espero que sejam os futuros líderes políticos que podem construir essas novas alianças. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado pelos seus comentários. Temos ainda 15 minutos. Acho que questões dos dois lados do Atlântico, eu não sei qual é a opinião do Amikai. Não sei se Carl quer responder aos palestrantes. Mas eu estava a pensar nisso, eu não estava a fazer advocacia, advogar uma nova guerra fria. Não estou a favor disso. Eu só estava a dizer que não basta para os europeus se preocuparem com os problemas que estão mais ao pé deles. A Rússia, como a Rússia, que está quase um país vizinho, que causa
preocupações com os seus exercícios militares. E também há o problema da Bielorrússia e a Rússia e a China. São dois grandes problemas. E mais, eles cooperam um com o outro. E isso constitui um aspecto da nossa da geopolítica. Os regimes autoritários cooperam uns com os outros e nós, as democracias, também devemos cooperar mais. Para não, o futuro de Taiwan é muito importante. Temos de nos interessar nas questões que eu mencionei. Mencionei a pandemia, a Covid, para dizer que nós vivemos num mundo pequeno mundo e se o laboratório em Wuhan foi a fonte do problema, podem ver o que é que aconteceu. Uma coisa enorme, problema enorme. Eu só queria insistir nisso. O que foi dito por José Manuel Barroso, de cidade, mais para o centro. Eu acho que Mark também e Bill Gostin também partilham as minhas preocupações, porque nós estamos a ser divididos, que é um perigo para a democracia. Sam Huntington costumava dizer que se os Estados Unidos não estiverem numa posição de liderança, outros serão então o mundo se tornará muito mais violento e a democracia estará em perigo. E estamos talvez a chegar a esse ponto. Eu tenho que insistir sobre a importância de restaurar um centro na política americana, mas não sei bem como. Como é que é realmente um problema enorme. Eu não tenho um programa de ação para poder recomendar esta medida. Eu não sei se a Mikai quer dizer qualquer coisa. Eu queria dizer aos nossos queridos amigos americanos, eu acho que isso é importante dizê-lo, a não ser que os Estados Unidos ponham a casa em ordem e que possa restabelecer uma coesão centrista. Não pode haver realmente um acordo ou um desacordo completo entre dois grupos. Isso é essencial para a evolução, mas se os americanos não podem restabelecer um centro coesivo, então vamos ter grandes problemas. Vocês são a nação indispensável. Vocês são a última força que, em definitiva, poderá manter uma ordem mundial aberta. E também então fala-se muito na Europa sobre a autonomia estratégica, etc. É importante que os Estados europeus possam investir mais na sua capacidade de autodefesa e também de investigação e desenvolvimento. Também tem que se saber como é que se gasta o dinheiro na defesa e como. Mas a razão pela qual eu insisto sobre a necessidade de um transatlanticismo mais forte, porque tem a coesão americana e uma aliança entre a América e a Europa fortalecida, não haverá maneira de poder gerir as relações com a China. Meus senhores, não estamos outra vez numa guerra fria, mas estamos, para todos os efeitos, uma nova realidade mundial de bipolaridade e que é muito mais uma bipolaridade muito mais perigosa do que aquela que tínhamos durante a Guerra Fria.
a ordem mundial liberal de que gozamos nas últimas décadas agora está-se a dividir em duas esferas mundiais de influência. Portanto, uma ordem ocidental, que está ainda um pouco em desordem e que é em declínio tecnológico e militar, e uma, uma ordem internacional dominada pela China, com regimes autoritários. E a China vai tentar modelar o ambiente internacional, primeiro o envolvente regional, mas depois também o contexto internacional, vão tentar alinhados nos valores e princípios do Partido Comunista Chinês, e já estão a fazê-lo e vão continuar a fazê-lo. A única maneira de controlar isso é através de um renascimento de uma aliança das democracias. Será a única maneira de poder evitar um conflito com a China que seria catastrófica é de criar outra vez uma ordem internacional que não seja necessariamente antagonística, mas que possa enviar uma mensagem muito clara à China e aos seus aliados autoritários, os regimes autoritários, dizendo que não vamos autorizar um processo de anexação. Nós podemos essa oportunidade do que respeita a Hong Kong, e o próximo problema é Taiwan. A não ser que não vamos dar uma atitude defensiva em relação a Taiwan, a China vai continuar essa campanha agressiva e campanha de armamento, o que vai ser extremamente perigoso para todos nós e também para a União Europeia. And let's have brief. Vamos agora algumas palavras conclusivas. Dou a palavra ao Dr. Hofmeister. Não tenho muito a acrescentar ao que já disse. Eu acredito que, quanto na área de geopolítica, não podemos ser crédulos. Não é só a democracia que conta. A NATO é essencial para preservar para as democracias, mas não foi só feita pelas democracias. O meu país foi um membro fundador da NATO e não era uma democracia. A Grécia também era um regime militar, também membro da NATO. E a ideia é que aqui vamos ocupar todas as democracias e eles vão lutar contra o resto do mundo, mas isso realmente não é uma atitude não muito realista, porque às vezes temos que lutar contra países que não são democracias. Talvez ouviram falar do Yom Kippur, quando Israel foi atacado, e a maior parte, todas as democracias rejeitaram o pedido do presidente Nixon no sentido de ajudar os Estados Unidos a transportar armas e munições para Israel. Eles chegaram pela base portuguesa de Lajes, nos Açores. Portanto, o primeiro-ministro aí não. As democracias não estavam prontas a defender Israel. Neste momento, nessa altura, um regime autoritário, Portugal, talvez pressionado, ajudou e respondeu ao pedido dos Estados Unidos. Quando estão a tentar conter a Rússia, é preciso também trabalhar com países que não são democracias.
Somos todos universitários. É preciso perceber bem este ponto. Eu estou absolutamente a favor, e tenho feito isso durante a minha vida já há um certo tempo, de fazer a promoção dos princípios e dos valores da democracia no interior, mas também a nível mundial. Mas aí eu queria fazer um aviso contra o risco de dividir a comunidade quando, para alguns objetivos, é preciso trabalhar juntos. Um é a proteção do nosso planeta, o outro é o combate às pandemias e depois guardar a nossa aliança aberta e também é o combate para preservar a estabilidade económica. E se tivermos que falar com a China, sim, vamos falar com a China de uma maneira aberta. Mas se não estivermos de acordo com a China sobre questões fundamentais em termos de direitos do homem, temos então uma atitude forte, sólida. Penso que podemos ter uma situação onde, com a melhor das intenções, vamos criar mais problemas do que soluções. Muito obrigado. Turn to Dr. Hoffman. Well, I would say, however, Mas não podemos esquecer todo este bem. Bem comum só pode ser defendido e promovido em sociedades livres. É por isso que devemos defender e promover a democracia. Não se trata só da democracia, também se trata das outras coisas, porque estamos convencidos que a democracia é o melhor contexto que reúne todas as condições para resolver as questões que têm a ver com os bens comuns e os benefícios, mas infelizmente, como Mark Platner e outros autores já nos disseram há já 15 anos, as ameaças, os ataques estão-se a aproximar de nós na Europa, o que é preocupante. Às vezes se refere-me a uma observação que fizemos há 10 anos. Há 10 anos já estávamos todos muito satisfeitos com a Primavera Árabe, quando a confraria islâmica ganhou as eleições. Aí não falamos muito sobre a democracia, nem no Egito, nem nos outros Estados árabes. E não foi só a comunidade académica, mas também os médias. Ninguém fala dessa questão. E agora cada vez mais estamos a ser atacados pela China e pela Rússia, que tentam intervir nas nossas eleições. Então, não sou nada optimista. E depois do Afeganistão, nós, os promotores da democracia, vamos atravessar um período muito difícil no futuro. Vai ser muito mais difícil trabalhar nesta área. Em muitos países, foi mais difícil para a organização da sociedade civil e para os média de liberdade de expressão. Tudo isso foi sujeito a restrições e estamos agora numa situação complicada e temos que ser conscientes que é preciso trabalhar juntos para defender as democracias. Taiwan pode ser um caso muito interessante. Eu fui algumas vezes a Taiwan. Estou convencido que é o país mais democrático da Ásia. Muitos respeitos. Há muitos aspectos da sociedade taiwanesa que me impressionaram muito. E se puderem, vão a Taiwan, tentem estar em contato com
colegas taiwaneses podem contribuir também para manter o espírito da democracia neste país, que está realmente muito vulnerável, muito exposto a grandes perigos. É uma pequena contribuição para tentar disseminar a democracia no mundo. Muito obrigada. Well, thanks to you. Muito obrigada a todos os membros do painel. Tivemos um debate muito interessante.